O primeiro cabalista que conhecemos foi o patriarca Abraão. Ele percebeu as maravilhas da existência humana, propôs perguntas a respeito do Criador e os mundos superiores lhe foram revelados. Transmitiu às gerações seguintes o conhecimento adquirido e o método usado para adquiri-lo. A cabala foi transmitida oralmente durante muitos séculos. Cada cabalista agregou sua experiência única e sua personalidade a este corpo de conhecimento acumulado, na linguagem própria para as almas de sua geração. A cabala continuou a desenvolver-se depois que a Bíblia, os 5 livros de Moisés, foi escrita. No período compreendido entre o primeiro templo e o segundo, já se estudava a cabala em grupos. Depois da destruição do segundo templo e até a nossa geração, houve 3 períodos particularmente importantes no desenvolvimento da cabala, nos quais apareceram os mais importantes escritos a respeito de seus métodos de estudo. O primeiro período teve início durante o século III, quando o livro do Zohar foi escrito por Rav Simon bar Yochai. O Rashbi, um aluno de Rav Akiva. Rav Akiva e muitos outros dos seus estudantes foram torturados e assassinados pelos romanos, que se sentiram ameaçados pelo ensinamento da cabala. Depois da morte de 24.000 dos seus discípulos, Rav Akiva e Rav Yehuda ben Baba autorizaram o Rashbi a transmitir a cabala que lhe havia sido ensinada. Somente o Rav Shimon bar Yochai e outros 4 estudantes haviam sobrevivido à matança, e depois da captura e encarceramento do Rav Akiva, o Rashbi escapou com seu filho Eliezer. Viveram numa gruta durante 13 anos. Eles saíram da gruta com o Zohar, com um método completo para o estudo da cabala e tendo atingido a espiritualidade. Rashbi alcançou os 125 níveis que um ser humano pode conseguir durante sua vida neste mundo. O Zohar nos relata que ele e seu filho atingiram um nível denominado Eliahu, o profeta, o que significa que o próprio profeta em pessoa vinha ensinar-lhes. O Zohar é um livro escrito em forma de parábolas e em aramaico, um idioma que se falava nos tempos bíblicos. O Zohar nos diz que o aramaico é o inverso do hebraico, o lado oculto do hebraico. Rabi Shimon bar Yochai não o escreveu ele mesmo, mas transmitiu a sabedoria e a forma de atingi-la, metodicamente ditando seu conteúdo a Rav Abba. Abba redigiu o Zohar de maneira que só pudessem entendê-lo aqueles que fossem dignos disso. O Zohar explica que o desenvolvimento humano se divide em 6.000 anos, durante o qual as almas transitam em um processo de desenvolvimento contínuo a cada geração. Ao final do processo, todas as almas atingem o fim da correção, isto é, o nível mais elevado de espiritualidade e perfeição. Rabi Shimon bar Yochai foi um dos maiores de sua geração. Escreveu e interpretou muitos temas cabalísticos que foram publicados e são conhecidos até o dia de hoje. O livro do Zohar, por sua vez, desapareceu depois de ser escrito. Conta a lenda que os escritos do Zohar permaneceram ocultos numa gruta perto de Sfat, em Israel. Foram encontrados vários séculos depois por residentes árabes da região. Um dia, um cabalista de Sfat comprou pescado no mercado, descobrindo com surpresa o valor inestimável do papel em que estava embrulhado. Imediatamente, se dedicou a comprar dos árabes o resto das peças, reunindo-as num livro. Isto ocorreu porque está na natureza das coisas ocultas que elas sejam descobertas no momento oportuno, quando as almas adequadas
reencarnam e ingressam no nosso mundo. Deste modo, o Zohar foi revelado ao longo do tempo. Pequenos grupos de cabalistas estudaram estes escritos em segredo. No século XIII, na Espanha, Rav Moshe de León publicou este livro pela primeira vez. O segundo período de desenvolvimento da Cabala é muito importante para a Cabala de nossa geração. É o período do Ari, Rav Isaac Luria, autor da transição entre os dois métodos de estudo da Cabala. Nos escritos do Ari, aparece pela primeira vez a linguagem pura da Cabala. Ari proclamou o começo de um período de estudo aberto e em massa da Cabala. Ari nasceu em Jerusalém em 1534. Tendo perdido o pai ainda pequeno, sua mãe o levou ao Egito, onde criando-o na casa de seu tio. Durante sua vida no Egito, mantinha-se graças ao comércio, mas dedicava a maior parte de seu tempo ao estudo da Cabala. Segundo a lenda, passou 7 anos isolado na ilha da Roda, no Nilo, estudando o Zohar, os livros dos primeiros cabalistas e os escritos de outro membro de sua geração, o Ramak, Rav Moisés Cordoveiro. Em 1570 chegou a Safé, em Israel. Embora jovem, começou imediatamente a ensinar Cabala. Sua grandeza foi logo reconhecida. Todos os sábios de Safé, muito versados na Torá revelada e na oculta, vieram estudar com ele, que se tornou famoso. Durante 1 ano e meio, seu discípulo, Chaim Vital, registrou as respostas a muitas das perguntas que surgiam durante seus estudos. Alguns destes textos foram escritos pelo Ari, conhecidos por nós como a Árvore da Vida, o Portal das Intenções, o Portal da Reencarnação e outros. Ari nos legou um sistema básico para estudar a Cabala, que continua vigente até o dia de hoje. Ari faleceu ainda jovem em 1572. Segundo sua vontade, seus escritos foram arquivados para que a sabedoria não fosse revelada antes do tempo certo. Os grandes cabalistas forneceram o método e o ensinaram, mas sabiam que sua geração era ainda incapaz de apreciar sua dinâmica. Por isso, preferiram muitas vezes esconder ou mesmo queimar seus escritos. Sabemos que Baal Hassulam queimou e destruiu a maior parte de seus escritos. É significativo o fato do conhecimento ter sido confiado ao papel e depois destruído. O que se revela no mundo material tem efeitos no futuro e será mais facilmente revelado uma segunda vez. Rav Vital ordenou que certas seções dos escritos do Ari fossem ocultas e enterradas com ele. Uma parte foi legada a seu filho, que as organizou como as 8 pontas. Muito depois, um grupo de estudiosos liderados pelo neto de Rabi Vital resgataram da tumba a outra parte dos escritos. Apenas nos tempos do Ari, começou-se a estudar o Zohar em grupos abertamente. A partir dali, o estudo do Zohar prosperou durante 200 anos. No grande período da Hassidu, 1750, fins do século XIX, praticamente todo grande rabino era um cabalista. Apareceram cabalistas principalmente na Polônia, Rússia, Marrocos, Iraque, Iêmen e outros países. Depois, no início do século XX, o interesse pela Cabala decaiu até quase desaparecer por completo. O terceiro período agrega um método adicional às doutrinas do Ari, redigido em nossa geração por Rabi Yehuda Ashlag, autor da interpretação Sulam, escada, do Zohar e dos ensinamentos do Ari. Este método mostra-se particularmente apropriado para as almas de nossa geração. Rav Yehuda Ashlag, conhecido como Baal Hassulam, por sua versão Sulam do Zohar, nasceu em 1885, em Lodz, na Polônia.
Durante sua juventude, absorveu um profundo conhecimento da lei oral e escrita, sendo depois juiz e mestre em Varsóvia. Em 1921, emigrou para Israel com sua família, ocupando o posto de rabino de Yeshivat Shaul, em Jerusalém. Já estava imerso na redação de sua própria doutrina, quando começou a escrever o comentário do Zohar em 1943. Baal Hassulam terminou de redigir seu comentário do Zohar em 1953. Morreu no ano seguinte, tendo sido enterrado no cemitério de Yeshivat Shaul, em Jerusalém. Sucedeu-lhe seu filho mais velho, Rav Baruch Shalom Ashlag, o Rabash. Seus livros estruturaram-se segundo as instruções de seu pai. Elaboraram com elegância os escritos paternos legados à nossa geração, facilitando seu entendimento. Rabash nasceu em Varsóvia em 1907, emigrando para Israel com seu pai. Somente depois de seu casamento, o pai lhe permitiu integrar os seletos grupos de estudo da sabedoria oculta, a Cabala. Rapidamente, o autorizou a dar aulas para iniciantes. Depois da morte de seu pai, encarregou-se de continuar ensinando o método especial que tinha aprendido. Apesar de seus grandes feitos, insistiu, como seu pai, em manter um modo de vida modesto. Ao longo de sua vida, trabalhou como sapateiro, pedreiro e empregado de escritório. Vivia exteriormente como uma pessoa comum, mas dedicava cada minuto livre ao estudo e ao ensino da Cabala. Rabash faleceu em 1991. Rav Yehuda Ashlah, o Baal Hassulam, é o líder espiritual adequado para a nossa geração. É o único de sua geração que escreveu um comentário completo e atualizado do Zohar e dos escritos do Ari. Estes livros e ensaios de seu filho, Rav Baruch Ashlah, o Rabash, são a única fonte que dispomos de nos ajudar em nosso progresso espiritual. Ao estudar seus escritos, estamos estudando, na verdade, o Zohar e os escritos do Ari, através dos comentários mais recentes, últimos 50 anos. Atuam como cinto de segurança para a nossa geração, pois nos permitem estudar textos antigos, como se tivessem sido escritos agora, usando-os como trampolim para a espiritualidade. O método do Baal Hassulam serve para todos. Hassulam, escada, que construiu em seus escritos, assegura que nenhum de nós deve temer o estudo da Cabala. Todo aquele que estudar Cabala durante 3 a 5 anos subirá às esferas espirituais, à realidade total e ao entendimento divino, nome do que está acima, além de nós e do que ainda não percebemos. Estudando segundo os livros de Rav Yehuda Ashlag, atingiremos a autêntica correção. O método de estudo tem por objetivo despertar em nós o desejo de compreendermos os mundos superiores. Aumenta nosso desejo de conhecermos nossas raízes e de conectar-nos com elas. Então seremos capazes de nos aperfeiçoar e de nos autorrealizar. Os 3 grandes cabalistas são uma mesma alma, que apareceu uma vez como Rav Shimon, em uma segunda ocasião como Ari e uma terceira vez como Rav Yehuda Ashlag. Cada ocasião correspondeu ao momento oportuno de maturidade e merecimento de cada geração, descendo a alma para ensinar o método adequado. As gerações são cada vez mais dignas de descobrir o Zohar, o que foi escrito e oculto por Rav Shimon Bar Yochai, foi descoberto mais tarde pela geração de Rabi Moshe de Leon e depois pela do Ari, que começou a interpretá-lo em termos de Cabala. Estes escritos também foram arquivados e depois parcialmente redescobertos a seu devido tempo, enquanto nossa geração
tem o privilégio de aprender com o Sulam, que habilita qualquer um a estudar a Cabala e a autocorrigir-se já. Vemos que o Zohar fala a cada geração. À medida que passam as gerações, o livro é mais revelado e melhor compreendido. Cada geração abre o livro do Zohar a seu modo, segundo as raízes de sua alma. Ao mesmo tempo, tenta-se ocultar os escritos cabalísticos, para que os que sintam a necessidade os procurem e os descubram por si mesmos. Os cabalistas sabem, evidentemente, que o processo de mudança requer duas condições: momento adequado e maturidade da alma. Somos testemunhas de um acontecimento muito interessante, caracterizado pelo surgimento e a sinalização de uma nova era no estudo da Cabala.